Boa tarde, estamos de volta com mais um Sorrindo Mais e Melhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de odontopediatria. São várias perguntas que vão ser respondidas durante o programa que vocês têm mandado para a gente aí desde os últimos programas que foram ao ar, tá? Eu resolvi fazer um programa inteiro sobre odontopediatria e as perguntas vão surgindo, eu vou colocando durante a nossa conversa. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial para mim porque ela atendeu recentemente o meu filho. E aí eu tenho que contar para vocês uma historinha a respeito que eu acho que até já vai responder a pergunta de uma telespectadora, a Mirela de Vinhedo. É o seguinte, a Mirela me pergunta o que eu acho, se realmente as pessoas deveriam levar os filhos ao odontopediatra ou se pode manter o clínico geral, né, pedir para... você é meu dentista, já dá uma olhadinha na boca do meu filho e tal. E aí eu queria explicar para ela e para vocês o seguinte. Todo dentista, clínico geral, pode fazer o atendimento tanto de adultos quanto de crianças. Mas tem uma diferença que eu acho que vale a pena a gente investir no odontopediatra. É o seguinte, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos que ele tinha alguns problemas com relação à perda dos dentes descidos. Eles não estavam ficando moles, não estavam caindo. E a ortodontista que estava atendendo ele pediu para eu fazer a extração de 4 dentinhos. 3 desses dentinhos eu extraí e foi um show, um espetáculo. O menino gritou, mas me deu um trabalho. Tremia, mas me deu um baile na mãe, né? E sobrou um último que estava mais firminho e tal. Eu falei para ele, não, para mim chega. Já estou por aqui, isso aí não é o que eu faço, eu sou periodontista, não extraio dente, não lido com criança, eu vou levar você no odontopediatra. E aí eu tenho essa minha convidada que tem um consultório bem ao lado do meu. Mas a pessoa aqui, eu sou dentista, você acha que eu vou levar, né, alguém para tirar os dentes do meu próprio filho? Então eu fiquei enrolando, mas aí eu falei, não, pelo amor, é muita falta de vergonha na cara, né? Vou levar e vou pedir para ela fazer a extração desse último dente. Bom, aí levo meu filho lá, fiquei esperando na sala de espera, e aí só de ouvido, porque eu falei, nossa, ele vai chorar, vai gritar, vai dar um baile na coitada da doutora, né? Bom, dali a pouco sai um menino com a maior cara de nada aconteceu, com uma simples gaze, assim, no meio da boca, mordendo a gazezinha. Falei pra ele, e aí, como é que foi? Mãe, ela é muito melhor do que você. Gostou? Vocês gostaram da história? Passei vergonha. Então tá respondido. Mirela, você que perguntou, você acha que vale a pena levar no odontopediatra? Vale, vale. E agora eu apresento a vocês a doutora Camila Amoroso, que foi a pessoa que fez assim, essa proeza, né? Oi, Carla, obrigada. Viu? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite por estar aqui, participar do seu programa. Para mim é uma honra, muito obrigada. E aquela história, Carla, santo de casa não faz milagre. Duro, hein? É duro, né? A gente sabe fazer, né? Mas aquela diferençazinha do especialista tudo, né? Faz diferença. Camila, eu queria que você contasse um pouquinho para nós como que você veio, como você escolheu a especialidade, né? Qual que é a sua formação? A escolha da especialidade surgiu principalmente depois que eu atuei alguns anos em saúde pública. Eu sou de São Paulo e trabalhei em UBSs em São Paulo. E aí, na UBS, a maioria dos frequentadores, dos usuários, né, deveriam ser todos, mas são as mães e os seus filhos, né? Geralmente os pais vão trabalhar e naquele horário de funcionamento da UBS, quem frequenta são as mães gestantes e crianças. E aí foi daí que nasceu a paixão por odontopediatria, devido a esse grande fluxo de atendimento que eu tinha no serviço público. E aí eu decidi fazer a especialização, né? Eu estou formada, me formei em 2007, 12 anos já, né? Me formei na Universidade de São Paulo e depois de alguns anos fiz especialização em odontopediatria, mas foi graças ao atendimento de saúde pública que me trouxe a inspiração para a especialidade. Bacana, Camila. E, assim, como que você vê o papel do odontopediatra, qual que é a importância, né? Eu já falei um pouquinho, assim, mas queria que você
também falasse alguma coisinha a respeito, qual que é o diferencial que você vê. Então, eu acho que assim, infelizmente, a mídia coloca o dentista como um torturador, muitas vezes a gente vê isso, né, nos programas de televisão, nos filmes, e as gerações trazem um pouco isso também, não precisa ser muito longe. Quando a gente atende avós, por exemplo, quando os avós vão levar os netos, eles falam, nossa, se na minha época fosse assim, porque quando meu dente ficava ruim, já extraíam todos os dentes. Então, a gente não tem uma história não tão distante de uma relação ruim, né, com a odontologia. Então, eu acho que o principal papel que a gente tem agora é de reverter esse quadro. Essa geração que tem acesso ao especialista está crescendo com uma visão positiva do dentista. Então, eu tenho diversos pacientes que cobram a mãe para ir ao dentista. Irmãos que quando chegam disputam, falam, eu vou primeiro. E os pais falam, veja só se pode. A pessoa feliz de ir no dentista. E aí eu digo, então, esse é o papel do odontopediatra, é a gente mudar esse conceito. O dentista não é um torturador, né? Ele está ao lado da criança para promover a saúde. Os pais devem levar para prevenir, para que a criança não tenha grandes intercorrências ou grandes procedimentos doloridos que façam ela ter essa imagem negativa, né? Então, a prevenção, ela traz essa alegria também de se cuidar e de uma forma lúdica, né? O consultório do odontopediatra tem brinquedo, é preparado para receber a criança, então não tem aquela frieza, talvez, de um consultório convencional. A gente procura não usar branco. Então, eu acho que o especialista tem um grande papel nisso, nessa construção, né, desses hábitos. E vai além da boca. O odontopediatra tem o papel de incentivar o aleitamento materno também, de promover bons hábitos de nutrição, porque a gente sabe que o consumo de açúcar é o principal fator para desencadear a cárie, então a gente vai além da odontologia, o papel do odontopediatra, ele engloba a saúde geral também, né? Com certeza. Inclusive, na minha opinião, e não só na minha opinião, certamente o odontopediatra é o primeiro educador em saúde bucal que tem, né? É toda a diferença. Eu que sou periodontista, que trabalho muito com essa parte de necessidade de controle de placa, de cuidados, de higiene oral e tal, eu vejo que essa geração já tem vindo diferente. Eu acredito que, bom, a parte de periodontia é uma coisa que sempre tem um pouquinho, porque tem aqueles detalhes de higiene e tal, mas cárie é uma coisa quase erradicada por conta do trabalho que tem sido feito já desde da tenra idade, né, desde pequeno. E a parte de periodontia também eu vejo que o pessoal mais novo tem muito menos incidência, está acontecendo menos porque o pessoal já vem mais educado em relação aos cuidados com saúde bucal. E certamente isso vem dos educadores, né, que são os odontopediatras, os primeiros educadores. Sim, com certeza. Bom, eu acho que agora a gente poderia falar um pouquinho sobre os dentes de leite, né? Porque eu acho que tem uma certa, vamos dizer, o pessoal não liga muito, às vezes não dá muita importância para os dentes o dente de vai leite, cair né? mesmo, então, né? Tem aquela coisa de, acho que não precisa muito cuidar. Então, eu queria que você desse uma reforçadinha nesse assunto, só que eu acho que a gente vai acabar deixando isso para o próximo bloco. Agora, vamos chamar os apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente está de volta para fazer mais perguntas e a gente falar um pouquinho mais da importância dos dentes descidos, tá? Na formação aí da criança, para a saúde da criança. Até daqui a pouco. Oi, estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje nós temos como convidada a doutora Camila Amoroso, que é odontopediatra. Nesse bloco ela vai falar um pouquinho pra gente a respeito da importância dos dentes de leite, porque tem muita gente que acha que dente de leite não tem problema, vai cair, mas gente, eles são importantes
Não é à toa que a gente tem. Eu falo, Deus não faz nada que não seja útil, viu? Tudo tem tudo tem o seu porquê, a sua utilidade, seu motivo. Então, a gente tem que cuidar. E agora ela vai explicar para nós certinho o porquê disso. Então, é muito importante passar essa mensagem, porque realmente às vezes as pessoas vêm com esse conceito. Ah, não, mas esses dentes são temporários e vão cair. E não é bem assim. A criança, ela tem 20 dentes, né? Se ela não vem com nenhum problema genético, faltando algum dente, no geral, né, no padrão, é ter 20 dentes de leite, 10 em cima e 10 embaixo. Eles começam a vir por volta dos 6 a 8 meses de idade. Tem uma variação muito grande. Pegar um grupo de mães e vai falar, não, mas o meu filho com 1 aninho não tinha nenhum dente. Não, mas o meu com 4 meses já veio dente. Tem uma variação realmente muito grande, de até 6 meses nessa conversa, tá? Mas no geral, entre a maioria, entre 6 a 8 meses vem o primeiro dentinho. E essa dentição vai se completar por volta dos 36 meses de idade. E aí depois as trocas vão começar por volta dos 6 anos de novo. E esses dentes, eles são muito importantes. Primeiro, para mastigação, né, Carla? As crianças, elas têm os molares e eles ajudam, não é, a triturar os alimentos. A criança que mastiga bem, digere bem os alimentos. Então, isso reflete na saúde geral. Uma coisa que também, às vezes, as pessoas esquecem é que os dentes, eles participam do processo de fala. Quando a gente fala, a língua encosta nos dentes. Então, para pronúncia, para alfabetização, ter os dentes todos na boquinha é muito importante. E o principal, né, a função que a maioria das pessoas conhece é preservar o espaço, né? Porque todo dente de leite, ele tem mais ou menos ali o seu permanente correspondente. Então, ele guia, o dente de leite, ele guia e preserva o espaço para o dente permanente vir. Então, se essa criança perde o dente precocemente, ela vai também prejudicar a direção que o permanente vai vir. Então, acho que essa é a principal importância. Hoje em dia, um fator que conta muito também é o bem-estar emocional, a autoestima. Então, a criança que tem os dentinhos bonitos, ela se percebe também. Isso contribui também para a saúde emocional dela. Foi bom que você falou, que eu lembrei de uma pergunta que está aqui, de Gladys de Vinhedo. Gente, o pessoal de Vinhedo tá mandando mais pergunta. O povo de Valinhos tem que acordar aí, ó. Tá, não tá dando. Mais uma, Gladys, que eu lembrei agora. Gladys de Vinhedo me mandou uma questão. Ela disse que a netinha dela, uma netinha que mora no Canadá, caiu, bateu a boquinha e quebrou os 4 dentes anteriores, os 4 da frente. E ela falou assim, e o que eu faço? Foram extraídos os dentinhos. Ela falou, e agora? Não faz mais nada? Deixa sem. Como 4 agir? anos? Ela tem 4 aninhos, os 4 aninhos. dentes da frente. E aí ela falou assim, e agora? Vai deixar o espaço? Não tem problema? Tudo bem? Qual seria a atitude a tomar num caso desse? Pois é. Já é uma idade em que a criança, ela se percebe, né? Ela se olha no espelho, ela sabe o que aconteceu com ela. Então, é uma avaliação individual, mas nesses casos a gente tem prótesezinhas reconstrutoras que repõem os dentinhos e possibilita inclusive o crescimento, né? Essas próteses são ajustáveis, permitem o crescimento, mas como esses dentes, eles só vão surgir os permanentes por volta dos 7, 8 anos, o ideal seria que ela reabilitasse. E o odontopediatra faz isso. Através próteses? Através de próteses como um aparelho. Essas próteses, elas têm um dentinho, mas elas também permitem o crescimento da arcada. Porque é um paciente que está em crescimento. Certo. Né? Eu tinha respondido mais ou menos, falei, olha, eu acho que vai ter que colocar alguma coisa para manter esse espaço e geralmente é tipo um aparelho ortodôntico, só que vem com os dentinhos. Sim. Aparelhinho móvel, né? Sim. Mas eu não tinha certeza que eu não trabalho com isso. Na verdade, existem algumas correntes. Alguns autores consideram que para essa região, né, como o crescimento ele vai acontecer justamente no meio ali, para essa região, o problema do crescimento na reconstrução não é tão importante.
Mas pela questão estética e emocional, Sim, social, né? E social, eu acho importante repor esses dentes. Certo. Uma outra coisa que me veio aqui na cabeça, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa que perguntou. Todo mundo que me manda pergunta, eu tento responder diretamente, né, pelos canais que a gente tem. A página do Facebook, do programa Sorrindo Mais e Melhor, pelo Instagram, pelo YouTube, Odonto Sem Mistérios. Quando chega alguma coisa, eu já tento responder direto com os conhecimentos que eu tenho. Mas depois, eu ainda tento ir atrás de algum profissional, de um especialista, se eu não souber a resposta. E, quando possível, eu jogo aqui para o programa. E agora eu estou lembrando algumas coisas, infelizmente eu não marquei todas as perguntas dessa vez, então eu não estou lembrado o nome da pessoa, mas também me perguntaram a respeito de canal de dente de leite, porque também teve uma mãe que falou que a filha teve uma indicação de tratamento de canal e que ela achou um absurdo tratar canal de dente descido. E eu falei para ela, não é absurdo, tem que tratar mesmo, tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também a respeito. Geralmente as pessoas acham que o dentinho de leite ele é só aquela capinha, porque quando ele cai só a coroinha. Mas, no final das contas, ficou só aquela capinha, porque quando o dente permanente foi subindo, ele reabsorveu a raiz do dente de leite. Então, o dente de leite, quando ele ainda não está no processo de cair, quando está muito distante da troca acontecer, ele tem raiz, sim. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas dente de leite tem raiz? Tem raiz, sim. E se a troca estiver muito longe de acontecer, justamente pelo motivo de manter o espaço para o dente permanente, se faz necessário o tratamento de canal, sim. Tá? Porém, o tratamento de canal é um pouco mais, digamos assim, né? Depende do comportamento da criança, mas ele é um pouco mais rápido do que o tratamento de canal de um dente permanente. Então a mãe pode ficar sossegada que o tratamento, apesar de necessário, ele não é longo, em uma sessão é feito e fica tudo bem, é melhor. Preserva, sempre é melhor tentar preservar o dente de leite. E uma outra coisa, também tem aquela, cárie em dentinho de leite do fundo, além de cair, não vai atrapalhar em nada, não tem problema, tal. Mas uma coisa que eu sempre falava na época que eu trabalhava com clínica geral também, nascem os dentes, os primeiros dentes permanentes, eles nascem por trás dos dentes de leite, né, dos decíduos. O primeiro molar permanente, ele vem por volta dos 6 anos e ele nasce sem que caia nenhum. Então, muitas vezes os pais falam, nossa, esse dente é permanente, mas não caiu nenhum, né? E não cai nenhum mesmo, porque é só a boca que cresceu. Se nós temos 20 dentes permanentes e 32 de leite, 20 dentes de leite e 32 permanentes contando com os sisos, então tem uma margem de dente aí que vai nascer sem que caia nenhum. Com certeza. Né? E a cárie, se ela está presente no dente de leite, na boca onde já tem a dentição mista, tem dente de leite e dente permanente. Se tem cárie no dente de leite, essa criança provavelmente vai ter cárie no dente permanente. Eu costumo dizer que a lesão de cárie, né, uma vez eu acho que eu ouvi isso de um professor, eu nunca esqueci. É como uma feridinha da catapora. Né? A lesão de cárie em um dente é a feridinha de uma catapora. Quando você vai tratar a catapora, você não vai tratar a feridinha, aquela única lá. É um conjunto de coisas que está acontecendo. A doença está no corpo da pessoa. Então, aquilo lá é só um sinal. Então, ela pode, com certeza, passar para os outros dentes e, inclusive, se perpetuar na vida daquela pessoa se ela não mudar os hábitos. E mais uma pergunta. Vamos dizer que a criança é super resistente a procurar o dentista, já tem medo, às vezes tem um histórico familiar, porque, por exemplo, eu tinha um priminho que o meu primo, o pai dele, morria de medo de dentista e vivia falando isso. Quando o menino precisou ir a primeira vez ao dentista, meu Deus do céu, deu um show. E como que você lida com essas situações assim? Sim. Primeiro, assim, uma dica muito importante para que os pais não ameacem seus filhos, isso é muito comum. Se você não escovar seus dentes, eu vou te levar no dentista.
vai dar uma injeção na sua boca. Nossa, gente. O dentista vai arrancar seu dente. Então, não é por mal, mas os pais cometem esse erro. Já vai criando um monstro, Já vai né? criando monstro. Então, a criança chega no consultório já achando que vai tomar injeção, que vai arrancar o dente. Então, os pais podem ajudar nesse aspecto. Mas o odontopediatra, principalmente especialista, está preparado para receber criança. Eu já atendi criança que travava assim na porta, igual desenho animado, assim, ninguém conseguia nem ir para frente nem para trás. E isso é o trabalho que a gente chama de condicionamento psicológico. Então, a gente vai usando várias sessões só de adaptação, apresentação ao consultório, como é que funciona a cadeira odontológica, mostrar mesmo, né, o que a gente usa, os objetos, a luz. E uma coisa muito importante é mostrar. Então, você usar um brinquedo da própria criança ou algum boneco no consultório e mostrar primeiro ali com o que vai acontecer com ele. Porque o medo, muitas vezes, é do desconhecido. Então, quando você primeiro mostra o que vai ser feito, a criança fica bem mais tranquila. Então, assim, basicamente é persistência, né? O especialista tem que estar preparado para persistir, que uma hora a adaptação vem. Bom, gente, então era isso aí. Quero agradecer muito aí a audiência de vocês, a presença da doutora Camila. Eu que agradeço. Aqui, né? E avisar, vocês viram, apareceu aí no vídeo o nome dela, tem também o Instagram, né? E ela está à disposição para se vocês quiserem entrar em contato, tiverem mais alguma dúvida, ok? Gente, muito obrigada. Continuem mandando as suas perguntas, entrem nas nossas redes sociais. Tem a página do Facebook, tem o Instagram, tem o canal no YouTube. Estou esperando por vocês, pelas sugestões. Ah, e lembra aquela perguntinha, o que faz vocês sorrirem? Eu também estou marcando. Vai ter muita pauta em cima disso também, tá? Um abração e até a próxima semana.